De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Abra sua Bíblia em Gálatas 6, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eloy mais uma vez. É a última noite. Desde quinta aqui com a minha família. Minha esposa está ali, ó. Aquela mulher maravilhosa ali à esquerda, à minha direita, ó. Tô brincando, ela fica muito com vergonha. E a Luciana, minha esposa. Depois eu vou pedir para você manter a Bíblia no texto aberto. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos, mas principalmente os da família da fé. Amém. Pode se sentar, por favor. No capítulo 5, Paulo tratou sobre a vida no Espírito. Agora ele passa a falar sobre a ética do Espírito. Paulo aplica para nós nessa noite princípios práticos de como essa vida no Espírito funciona. A lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor. Nós vamos ver 2 pontos nessa noite, 2 apenas. O primeiro, a igreja, ela precisa ser uma comunidade que cuida dos feridos. E depois, ela precisa ser uma comunidade diaconal, que sustenta. Vamos ver o primeiro ponto. Irmãos, aguça. Vai ser interessante. Muito interessante. Hoje eu estou um pouco melhor do que ontem. Vamos ver a igreja, que ela precisa cuidar dos feridos. Irmãos, a igreja recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito, anda no Espírito, é guiada pelo Espírito, produz o fruto do Espírito, vive no Espírito. Fomos libertados da condenação e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Do pecado, ainda não. Estamos sujeitos a quedas e fracassos. É neste contexto que a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, que cuida dos feridos. E eu quero ver 6 pontos maravilhosos aqui. A primeira delas está no versículo 1. Fala de uma queda repentina. Paulo diz assim: se alguém for surpreendido em alguma falta. O termo surpreendido aqui não se trata de um caso de desobediência deliberada. Não houve um propósito maldoso antes da ação. Ela foi surpreendida pelo pecado e caiu. Já a palavra grega paraptoma, para falta, significa pisar fora do caminho,
dá um passo em falso. O pecado é como um laço posto em nosso caminho. O pecado até hoje pode sim surpreender-nos. Todos nós precisamos estar atentos. A expressão "se alguém" do versículo 1 inclui a mim e a você, a todos, sem exceção. É por isso que 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, veja, para que não caia. Existem até hoje terrenos escorregadios diante dos nossos pés, e precisamos viver com discernimento e prudência, e fugir de toda a aparência do mal. Irmãos, enquanto seu coração bater, você pode ser surpreendido pelo pecado. Sim, senhores. Sim, senhores. Segunda verdade aqui, Paulo fala agora de um confronto amoroso. Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Para entendermos esse confronto amoroso, é necessário que façamos 4 perguntas para o texto. A primeira delas: quem deve lidar com aqueles que caem? Vós que sois espirituais. Quem deve lidar com aqueles que caem? Vós que sois espirituais. Irmãos, são esses que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que foram surpreendidos pelo pecado. Todos os crentes podem e devem ser espirituais. Agora o texto nos mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído, com a própria pessoa que resvalou os pés e caiu. E por quê? Porque, irmãos, lidar com disciplina na igreja, sem total dependência do Espírito Santo, pode produzir mais doença que cura. Segunda pergunta é: o que deve ser feito com aqueles que caem? Corrige-o. Corrige-o. Diz Paulo que a única forma de levantar aqueles que caíram em pecado é a confrontação. Agora precisamos saber o que é corrige-o. A palavra corrige no grego é katartizo, é pôr em ordem, é restaurar a condição anterior. O grego secular para catartizo é pegar um osso que está fora do corpo e enfaixá-lo e colocá-lo de volta no corpo. Notem, irmãos, que essa correção é para restauração, não é para destruição. É para restaurá-lo, é para trazê-lo de volta no corpo. Isso é catartizo, é corrigir-o. É óbvio, é claro que isso não significa expor o faltoso ao ridículo. Deus já havia dito em Isaías 42:3: não esmague a cana quebrada. A cana já está quebrada. Em vez de você esmagá-la mais, levante-a, 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 traga de volta no corpo e dê amor e a abrace, diz Deus. Terceira pergunta é: como confrontar aqueles que caem? Com o espírito de brandura. A palavra brandura é praotes, é mansidão. A dureza e a insensibilidade não podem estar presentes no processo de confrontação. Calvino disse que nenhum homem pode estar preparado para repreender alguém se ele ainda não foi bem sucedido em obter um espírito perdoador e gentil. Você não pode, ao querer ir a alguém para trazer alguém de volta, agir com o seu temperamento. Não.
abaixa a bola. É comprar o OTS manso. Há mansos aqui? Não somos um exército que executa os seus soldados feridos. Somos uma clínica que cuida com amor daqueles que caíram nas malhas insidiosas do pecado. Vá até Ele, comprar o OTS com mansidão. Quarta questão: que precauções devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? Paulo continua: e guarda-te. Meu irmão, eu acho isso tremendo. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Não é sem razão que Paulo muda agora do plural para o singular. Ele dá vigor quando se dirige individualmente a cada crente, instando que cuide de si mesmo. Ou seja, o autoexame só pode ser individual. Quem corrige, escuta isso, 1 Nazareno de Londrina. Quem corrige não pode jactar-se julgando ser melhor do que o indivíduo corrigido, porque todos nós temos a mesma estrutura, somos pó. Pó. Se apartarmos 1 minuto apenas, que seja da graça de Deus, podemos tropeçar e cair. Se o marido, o pastor, e eu sei o que eu estou me falando, eu não li na Caras e nem na Tititi de Londrina. Muitos pastores têm ido aconselhar a irmã que caiu e ele cai com ela. Vai para a cama com ela. Eu sei do que eu estou falando. Guarda-te, para que você não sejas também tentado. E mais, terceiro lugar, há agora uma ordem necessária. Olha o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Notem que a confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. A dor dos nossos irmãos deve também doer em nós. Cada crente, diz Paulo, deve pôr os seus ombros debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser levadas coletivamente, porque amor apenas de palavra é hipocrisia. A ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz de a igreja se apresentar como uma comunidade terapêutica. Eu sabia que vocês iam ficar quietos. Aguenta firme aí. Eu não estou preocupado com glória. Aliás, eu nunca esteve. Quarto lugar. Olha o versículo 3. Paulo fala agora de um julgamento equivocado. Olha, irmãos, olha para onde o apóstolo vai. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Uau! O autoexame falso leva ao autoengano. O verbo enganar aqui significa iludir a própria mente. Por isso, um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam é dirigir-se a eles com ar de arrogância e passar pela sua mente um pouquinho que você é melhor que ele. Só um pouquinho. Irmãos, nada é mais contrário à santidade que o orgulho. Nada. Lucas 18:11, Jesus reprovou aquele fariseu que se julgava ser melhor do que os demais.
João 8,7, Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles piores do que ela. Piores. Olha Deus falando essa noite, escute o sussurrar do teu Deus, porque essa mensagem é para você e não para aqueles que não estão aqui. O que nos faz generosos, humildes, mansos e compassivos para com os demais é o fato de darmos conta do pouco que somos. Pouco. Quinto, Paulo fala agora de uma atitude sensata. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Palavra prove aqui é dokimazeto. É de fato testar se um metal é puro. Irmão, sabe o que Paulo era tão doce, ele era um doce de pessoa. Sabe o que Paulo está falando aqui? Prove se as suas obras são de fato aquilo que você diz, antes de querer confrontar outros. Antes de você querer meter o dedo, faça isso aqui, ó. Prove se as suas obras passam pelo ourives ou não. Sexto lugar, Paulo fala agora de uma responsabilidade pessoal, porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma leitura superficial pode sugerir contradição entre o versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e o versículo 5, cada um levará o seu próprio fardo. Paulo está usando dois verbos diferentes. A palavra grega barros, para carga, irmãos, é um peso esmagador, que uma pessoa só não consegue carregar sozinha. E nós, como servos do Deus vivo, precisamos colocar o nosso ombro debaixo e ajudá-los a caminhar. Já a palavra fardo do verso 5 é portion. É um termo comum para a mochila de um soldado. Paulo destaca as obrigações sociais do cristão para a responsabilidade que cada um tem por sua própria alma no dia do juízo. John Stott disse que podemos partilhar, e diz que devemos carregar os fardos que são pesados demais para os outros, mas ele destaca também que há um fardo que você precisa carregar, e esse é a sua responsabilidade que você tem diante de Deus no dia do juízo. Há um DVD meu que eu trouxe lá fora, eu trouxe 30 títulos. Eu ministrei sobre as 10 virgens, e lá em Mateus 25, 8 e 9, quando Jesus, pela parábola do casamento ali, casamento judaico, ele está chegando, e quando as virgens nécias o viram, disseram assim para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E aí as prudentes disseram no 9: não, para que não falte a nós e nem a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. É lógico que não dava mais tempo. E o que Jesus quis dizer aqui? Você pode ter pais crentes, filho de pastor, você precisa ter a sua intimidade com Deus, porque senão você ficará do lado de fora. Cada um de nós levará o próprio fardo. Naquele dia, você não levará o meu pacote, e nem eu poderei levar o seu. Você vai se apresentar diante de Deus
cujo trono é insubornável, e Ele vai pedir tudo quanto você fez antes de o seu coração parar de bater. Todos estão respirando essa noite? Podemos continuar? O melhor está por vir. Amém. Tá bom. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Há uma segunda verdade aqui. Nosso relógio está muito devagar, louvado seja o Senhor. Nós vamos ver agora a igreja como uma comunidade diáconos, de serviço. Paulo faz uma transição agora da disciplina eclesiástica para ajuda prática aos irmãos. A igreja precisa ser uma comunidade que partilha suas bênçãos. Partilha suas bênçãos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês antes de continuarmos no texto. Pastor, eu vi desse pessoal que veio de fora, eu quero muito crer que aqui não é assim. Porque, irmãos, se existe um povo frio, está em Campinas. Eu tenho chorado pelas igrejas onde eu tenho ido pregar, que como diz, não aquele louvor, a coisa está feia, a coisa está preta, a coisa não está tão boa quanto vocês imaginam. Quando eu for expondo o texto agora, vocês vão entender por quê. 3 perguntas são necessárias para que entendamos a igreja como uma comunidade diáconos ou diaconal. A primeira pergunta é: como devemos ser uma comunidade diaconal? Como? Olha o verso 6. Mas aquele que está sendo enganado na palavra é o que está lá? Não. Mas aquele que está recebendo uma sopa rala dos pastores é o que está lá? Não, não é o que está lá. Mas aquele que tem recebido uma palha é o que está lá? Não, não é o que está lá. Mas aquele que tem sido instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aguenta firme agora. Diz Paulo, e não Paulo da esquina do boteco ali, ó. Diz Paulo que quem recebe bens materiais deve compartilhar e repartir bens materiais. Irmãos, leia 1ª e 2ª Coríntios. Você vai descobrir o quanto Paulo gesticulou com o povo de Corinto, porque Atos 18:14, a igreja de Corinto chamava de impostor. Impostor, maior apóstolo, impostor. 1 Coríntios 9:11, ele diz assim: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Se eu tenho semeado coisas boas, e essas são espirituais, não são casas na praia, louvado seja o Senhor. Eu tenho semeado coisas espirituais, será muito eu ser sustentado por vocês?
será muito, Corinto. Será muito. Paulo recebeu apoio financeiro de outras igrejas para pastorear Corinto, irmão. Filipenses 4,15, ele diz assim: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Paulo foi sustentado pela igreja de Filipos para pastorear Corinto. E o que eu choro, e é por isso que eu disse a vocês que eu tenho chorado, 2 Coríntios 11:20, a igreja de Corinto era generosa com os falsos mestres. Falsos mestres. Tem acontecido isso na sua igreja? Irmão, 2 Coríntios 11:9 é devastador para mim. Escuta só: e estando entre vós, ao passar privações, o que Paulo passou? Privações, não me fiz pesado a ninguém. O maior apóstolo, o maior pastor, o maior missionário, passou privações enquanto pastoreava Corinto. Mesmo nessas circunstâncias, Paulo não exigiu seus direitos. Não exigiu. Amados, eu já chorei muito por causa desse negócio. Aí ele diz em 1 Coríntios 9, 14 e 15: aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me detenho dessas coisas, e não escrevi para que façais isso comigo antes. Que alguém me anule essa glória. A grande pergunta é: por que Paulo abriu mão de ser sustentado pela igreja de Corinto? Já pensaram nisso? Para não criar embaraço para o evangelho. E só. Eu não vou citar nomes aqui por ética. Mas quanto a essa matéria daqueles que ensinam a palavra, dois extremos precisam ser evitados. O primeiro é ganância por parte daquele que prega. Irmãos, existem pastores no Brasil que cobram 2, 3, 4 e estão dando palha para a igreja, palha. Eu não consigo ouvi-los 5 minutos, não consigo. Sabe o que eu ouço ao pregar por aí? Quanto você cobra? Sabe por que eu ouço isso? Pelos falsos. O outro extremo é usura por parte da igreja e não fazer aquilo que precisa ser feito. Esses dias um irmão me ligou de uma igreja aí, que eu não vou citar o nome, senão vocês vão ficar bravos. Ele disse assim para mim: pastor, você cobra para pregar? Eu disse: é lógico que não. Ele me disse assim: ué, se não estaria contra a Bíblia? Eu falei: de graça dei, de graça recebei, de graça dai. Eu falei: não usa texto fora do contexto, para de falar bobagem. Ele desligou o telefone. Eu disse: bom mesmo. O texto base é 1 Timóteo 5,17. Digno de redobrados honorários são aqueles que presidem bem e que se afadigam no ministério da palavra e do ensino. Redobrados honorários, diz Paulo. Irmãos, vocês precisam continuar sendo gentis com o pastor da igreja.
Se existe algo ou alguém que a igreja precisa investir, se chama pastor. Em nome de Jesus, abra o bolso. Tudo bem? Eu não estou pregando a novela das 9. Isso é escritura. Ame o seu pastor. Semeie nele. Como? Investindo. Você ama o seu pastor? Edir Macedo, sim ou não? Segundo lugar, segunda pergunta. Por que devemos ser uma comunidade diaconal? Por 4 motivos. Primeiro, porque a semeadura e a colheita são princípios universais. Os 7 dias de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que plantamos, colhemos. Agora escuta, eu queria tanto que vocês escrevessem isso na Bíblia, ou deixasse na sua geladeira, para você ver o ano todo. O homem é livre para escolher, mas ele não é livre para escolher as consequências daquilo que ele escolheu. Não é. Não é. Essa é a lei da causa e efeito. Uma árvore má não dá bons frutos. Aquele que semeia vento vai colher tempestade. Sim, Senhor. Você pode fazer jejum, você pode fazer oração, você pode ficar 40 dias sem comer. Se você plantou coisas más, espere de volta. Não adianta orar, vai colher. Vocês esperavam ouvir isso esta noite? Depois de um coral maravilhoso, irmãos, eu chorei de novo hoje. Louvado seja Deus por vocês. Mas, segundo, por que devemos ser uma comunidade diaconal? Porque há 2 tipos de semeadura e 2 tipos de colheita. Olha o 8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Escuta, no que concerne as coisas espirituais, só há 2 semeaduras. Ou semeamos para a carne, ou para o Espírito. E apenas 2 colheitas. Ou colhemos corrupção, ou vida eterna. A raiz determina o fruto, e não o fruto a raiz. Semear para a carne significa deixar que a sua carne se expresse livremente, como ela quer. Semear para o Espírito significa permitir que o Espírito se expresse como ele quer. Já os termos corrupção e vida eterna precisam ser entendidos de forma dupla. Primeira, qualitativa, e depois quantitativa. Presta atenção nisso aqui. Do ponto de vista quantitativo de dias, os 2 são parecidos. Corrupção e vida eterna durarão para sempre. Muitos entendem errado Apocalipse 22:11. Vocês vão ler aqui, vocês estão muito mal acostumados, cara. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. Continua lá para mim agora, por favor. 22:11. Isso. Vamos entender esse negócio? Irmãos, eu ouvi de um santo esses dias, ele tinha até uma auréola assim, ó, um santaço. Só faltava voar. Pastor, o desejo de Deus hoje é que o imundo continue sendo imundo. Irmãos, eu quase bati o carro. Eu disse o quê? Você não leu em Apocalipse que o desejo de Deus é que o imundo continue sendo imundo? Irmão, não.
Se não haveria contradição em Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa e viva? Então, o que Deus quer dizer? É que no dia do juízo final, não haverá alteração de julgamento. Aquilo que você fez antes do seu coração parar de bater, vai se perpetuar depois. Você não vai voltar num passarinho. Não há reencarnação. Não há missa de sétimo dia. Se o seu coração parar de bater saindo daqui, você vai abrir os olhos em algum lugar. Qual lugar? Estão pensando? Glória a Deus. Pensem mesmo. John Stott disse que crer é também pensar. Quem crê pensa. Já do ponto de vista quantitativo de dias, os dois são parecidos. Qualitativamente, aliás, de qualidade, os dois compõem um forte contraste. Daniel 12:2 diz que aqueles que semeiam para a carne serão levantados para vergonha e condenação eterna. Já Daniel 12:3 diz que os que forem sábios, que os que semearam para o Espírito, resplandecerão como a luz do firmamento. Irmão, você semeia todo dia, ou para os seus apetites, ou para o Espírito. Terceiro, por que devemos ser uma comunidade diaconal? Agora escuta. Porque é possível cansar-se da obra e na obra. Quando eu entendi esse negócio aqui pela primeira vez, irmãos, eu quase entrei em crise. Olha o versículo 9, a primeira parte. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu disse o quê? Não é apenas o pecado que cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço. E por quê? Vocês já perguntaram isso? Por quê? Irmãos, porque nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece o seu benfeitor. Por isso muitos estão cansados na obra e da obra. Meu Deus! Talvez você entrou aqui nessa noite e está esgotado da obra e na obra. Muitos estão cansados na e da. É você essa noite? Não levanta as mãos. Há vários aqui assim, nessa noite. Vários. Você entrou por aquelas portas adentro, porque Deus o trouxe. Alguns aqui nem queriam vir. Por que devemos ser uma comunidade diaconal? Porque a recompensa pode até demorar, mas ela é certa. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, escuta isso. A seu tempo, não no nosso. A tempo daquele que está sentado no trono, ceifaremos, se não desistirmos. Glorioso. Muitas pessoas já passaram por essa igreja e desistiram. Talvez você conheça pessoas na igreja, vocês do coral que são de outra igreja. Vocês conhecem alguém lá que já desistiram?
Irmãos, depois que a semente é plantada, ela não dá frutos de imediato. Assim como a natureza, a alma tem suas estações, e devemos dar à semente o tempo necessário para que ela crie raízes e produza. É exatamente isso que o Salmo 126 diz. O Salmo 126 é pós-exílio. E os versos 5 e 6 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui há duas pessoas distintas. Primeiro, é o semeador triste. Ele sai com choro, com lágrimas, levando a preciosa semente. Agora escuta o teu Deus falar. É possível que pessoas essa noite estejam caminhando e saindo e regam o solo com as suas próprias lágrimas. Mas ao ceifeiro feliz, ele voltará. Diz Deus que ele voltará. E ele voltará como? Com júbilo. Trazendo o quê? A sua recompensa. Eu quero dizer para vocês, igreja do Nazareno, e vocês que não são daqui, não pare. Não pare. Não pare. Não pare, ainda que se levante demônios, e perseguições, e infortúnios que lhe passarem pelo meio dos seus dedos, não parem, não pare, não pare, não pare. Por quê? Porque a seu tempo você ceifará. Não diz o homem, diz Deus. E eu termino. Quando devemos ser uma comunidade diaconal? Olha o versículo 10. Por isso, pelo versículo 9 que lemos, por isso, enquanto tiverdes oportunidade, faça o bem só aos da Assembleia de Deus. Não é o que está ali. E muitos fazem só para os de lá. Enquanto tiver oportunidade, faça o bem só para a presbiteriana. Não é o que está aqui. Faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, com respeito à prática do bem, é necessário que observemos três coisas. A primeira é o tempo, enquanto tivermos oportunidade. Nem toda estação é própria para lavrar e semear. Porém, os agricultores ativos e prudentes observarão o tempo exato e não permitirão que esse tempo se torne inútil. Devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Irmão, nem sempre você terá o bem para fazer oportunidade. Mas diz a Escritura que sempre que você tiver oportunidade, você precisa fazer o bem. Não podemos ser omissos, como o sacerdote e o levita de Lucas 10, 25, que passaram de largo diante do drama daquele homem caído à beira do caminho. Não, nós não podemos ser assim. Não podemos. A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Sempre que eu as tiver, eu preciso fazer, diz Deus. Segundo é o alcance. Faça o bem a todos. Não existe barreira étnica, nem cultural e nem religiosa para a prática do bem. Irmãos, escuta.
Não é apenas por meio de nossas palavras que testemunhamos aos perdidos, mas principalmente por meio de nossas obras. Obras. Na realidade, as nossas obras preparam o caminho para o testemunho verbal e podem conquistar para nós o direito de sermos ouvidos. Há uma canção do Diante do Trono. Moça especial, Ana Paula Valadão, irmãos. Especialíssima. Ela diz uma canção que chama Corpo de Cristo. Eu nunca vi ninguém cantar esse louvor na igreja. É uma pancada. O refrão da canção diz: eu quero ver a tua fé em obras. Me mostre, por favor, onde estão os frutos, e eu os comerei. Eu quero ver o teu amor tão cantado, Cristo em vós. Cristo em vós. O filho não aprende pelo que o pai diz, mas pelo que o pai faz. Vocês não aprendem tanto pelo que eu falo, mas pelo que eu faço lá fora. Em nome de Jesus, faça o bem a todos. Eu ouvi semana passada, eu coloquei aqui a caneta, eu queria compartilhar com vocês. Não se trata de perguntar. Talvez você já tenha feito essa pergunta alguma vez. Ó Deus falando essa noite: acaso essa pessoa merece as minhas boas obras, pastor? E aí Deus pergunta para você: acaso você merecia o que eu fiz a você? Que doce. Mel, olha o mel. Doçura. Coisa doce. Você já disse isso alguma vez? Ela é uma endiabrada, pastor. Ela é uma adúltera. Eu ouvi certa feita o testemunho da esposa do Paul Washer. Vocês conhecem aquele moço? Ah, ele é tão doce. Ele disse que a esposa dele estava sentada, eles faziam apresentações em circo. E a esposa dele estava como Laodiceia, não era nem frio e nem quente, era morna. E ela estava sentada diante do circo, vendo uma mulher passar, e essa mulher era prostituta. Quando ela pensou em olhar atravessado para a mulher, o Espírito Santo disse para ela: quem é você para acusá-la? Estenda as mãos e ajude. Receba. Quem são vocês pentecostais e neopentecostais para julgar uma prostituta? Diz Deus. Irmão, já não sou mais eu quem falo. Os intérpretes da lei foram perguntar para Jesus em Lucas 10, 29. Senhor, quem é o meu próximo? Pergunta errada. A resposta é: de quem eu posso ser o próximo? Todos nós podemos ser o próximo de alguém. Estenda a mão para o espírita, se preciso for. Psiu. Receba. E a prioridade? Mas principalmente aos da família da fé. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os nossos.
E eu escrevi isso à caneta. Eu estou louco para orar por vocês. Eu acho que vocês não aguentam mais. Ao crescermos e aumentarmos no amor uns para com os outros aqui dentro, esse amor transbordará para os de fora. Mas é necessário que ele aumente aqui dentro. Acabou o sermão. Você consegue se levantar? Irmãos, eu não exortei vocês. Eu falei com o maior amor que eu consegui, porque esse não sou eu. Eu quero orar. Pastor, o reverendo Eloy foi ali e disse assim para mim: 9:08, louvado seja o Senhor. Aguenta aí, a gente está terminando. Ele disse assim para mim: por favor, se o Espírito Santo de Deus mandar você fazer algo no culto, faça. Aí eu disse: ele já mandou hoje às 3:30 da tarde. Por favor, não disperse. Existem pessoas aqui, Aguça, que vocês foram e têm sido até hoje maltratadas por pessoas por fazerem algo que você errou e você se arrependeu, e as pessoas jogam pedras em você até hoje. Você está abatida, você está muito abatido, muito. Alguns até cantam em louvor, abatidos, cabisbaixos, e vocês precisam vir aqui e se dobrarem aqui, porque há óleo fresco sobre a sua cabeça nessa noite. Por favor, não fique aí, vem cá. Quem faz o apelo se chama Espírito Santo de Deus. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que um homem querer ganhar uma alma pelo esforço humano. Impossível. Se Deus não falar com vocês e vocês ouvirem, vocês estão perdidos. Onde estão os pastores aqui? Pastores, por favor, as mulheres, as diaconisas da igreja, abrace essa mulher. E você que está aqui, os pastores, por favor, abrace um homem. Essas pessoas precisam ser abraçadas por alguém. Vem cá, pastor Daniel, abraça alguém aqui. Irmãos, que noite gloriosa é essa? Por favor, não fique aí no seu lugar. Irmãos, feche os seus olhos, por favor, se você consegue, só por alguns minutos. Irmão, não fica no seu lugar se essa palavra é para você, por favor. Deus, Tu és grande. Deus, há óleo fresco
sendo colocado no nosso cabelo e cabeça nessa noite. Deus, talvez alguns irmãos aqui foram surpreendidos pelo pecado e se machucaram tanto, e há tanta dor dentro deles. Alguns aqui até se culpam, quando na verdade já foram perdoados pelo Deus Todo-Poderoso. Deus amado, abraça estes, abraça estas, que eles sejam colocados no teu colo nessa noite, e que tu passes as mãos sobre o rosto e diga: eu sou teu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Deus, tu amas a cada um destes, a cada um. Faça-os voltar a caminhar e a fazer com graça e amor aquilo que o Senhor o chamou a fazer. Que nós possamos colocar os nossos ombros e ajudar esses irmãos a caminhar sempre que for necessário. Sempre, sempre. Muda a vida, muda a história, muda ministério, muda a família, muda, Senhor. Vira a página nessa noite, vira e dê novos dias, alegres, felizes, pela tua graça bendita que fez e que faz maravilhas, onde quiser, com quem quiser e na hora que quiser, para o louvor da tua própria glória. Eu profetizo sobre estes que estão aqui, sobre essa igreja, o novo de Deus, o novo no seu casamento, o novo no seu trabalho, o novo no seu coração, o novo na sua mente, o novo na sua vida, o novo nos seus relacionamentos, o novo com seus filhos, o novo com seu amigo, o novo com seu cônjuge, o novo de Deus, o novo de Deus. Deus faz transbordar dentro de nós águas novas, águas vivas que fluem e que dá vida, e vida em abundância. Louvado seja o teu nome por essa noite e por esses próximos 30 anos que virão. Te bendizemos, porque tu estás aqui e o Senhor se preocupa com cada um dos seus. Louvado seja o teu nome, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Aplauda o Senhor no seu lugar bem forte aí. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.